Olá, turmas do oitavo e nono ano. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Se liga aí que hoje eu quero trazer para vocês a unidade temática Geometria com o conteúdo Teorema de Pitágoras, habilidade 13 do nono ano. Eita, professora, é um tema que eu não curto muito, né? Trabalhoso, mas vamos com calma, que vai ser bem prático e você vai aí compreender, né? De uma forma bem significativa. Então, vamos pensar um pouco? Vem comigo pensar um pouco. Um serralheiro confeccionou um portão no formato retangular com medidas de comprimento e altura indicadas no desenho abaixo. Para uma melhor sustentação desse portão, uma viga de aço foi colocada na diagonal desse portão. Qual é a medida do comprimento X da viga desse portão? Então, observa bem aqui a figura. Comprimento, né? 4 metros do portão e a altura aqui, ó, 3 metros. E nesse portão aqui foi colocada uma viga, né, de aço, em que ele chamou de X. E é esse valor que ele quer saber. Eita, professora, será que dá 14? Será que dá 5, 7, 25? Qual será a resposta? Vai pensando daí, mas preste atenção no que eu vou trazer aqui para que a gente possa entender e resolver o problema de hoje, beleza? Então, eu trago para vocês o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Opa, professora, a senhora já trouxe isso aí numa aula em relação a ângulos, né? E trouxe a ideia aí do ângulo reto, trouxe já essa relação do triângulo retângulo também, naquelas situações de noções de triângulo que a senhora trouxe, semelhança de triângulo, congruência de triângulos, lembram bem disso, né? Então agora a gente vai trabalhar o Teorema de Pitágoras utilizando aí o triângulo retângulo, beleza? Então, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Opa, professora! Falou grego. Vamos embora. A letra A aqui eu chamo de hipotenusa. B e C são os catetos do triângulo retângulo. Então, quando eu tenho a expressão A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado, eu tenho essa referência aqui, ó. O quadrado da hipotenusa, que é esse A, quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, toda vez que você encontrar essa referência, você vai estar trabalhando o Teorema de Pitágoras. Vamos entender um pouco mais, para que fique mais prático de vocês perceberem e entenderem o que a gente vai trabalhar hoje. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto. Então, vejam, ângulo reto é esse aqui, né? A gente já nota aqui que ele tem um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. E a hipotenusa está do lado oposto a esse ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos, que eu chamo de cateto oposto e cateto adjacente. Opa, professora, como é que eu identifico o cateto oposto e o cateto adjacente? Aguenta um pouquinho aí. O ângulo formado por esses dois lados tem medida igual a 90 graus, que é o ângulo reto que a gente falou aqui, ó. Então, o ângulo formado por esses dois lados é o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e esse ângulo reto está oposto à hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa, ela está do lado oposto ao ângulo reto, beleza? Preste atenção a esse ângulo aqui, o ângulo alfa, que é ele que eu vou utilizar como referência para identificar os catetos oposto e adjacente. Se liga aí que a gente vai trazer a imagem de novo. Identificamos ainda os catetos de acordo com um ângulo de referência. E o ângulo de referência que eu vou usar aqui é esse ângulo alfa, tá? Ou seja, o cateto poderá ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto, como eu já falei. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de adjacente. Veja, o ângulo é esse e ó, o lado que está aqui, ó,
próximo, né, junto a este ângulo, eu chamo de cateto adjacente. Por outro lado, se está contrário a este ângulo, é chamado de oposto. Então, o lado oposto, né, aqui, ó, que está oposto a esse ângulo, né, é o cateto oposto. Então, esse lado aqui, ele está oposto ao ângulo de referência. E aí, por isso, ele é chamado de cateto oposto. E cateto adjacente é o que está aí junto, coladinho com o ângulo. Beleza? De referência. Então, ficou bem prático. Já identifiquei quem é a hipotenusa, ela tem o maior lado, os outros dois catetos. Percebam que um cateto é menor do que o outro, né? Prestem bem atenção a essa referência. Eu quero trazer para vocês aqui a ideia do triângulo pitagórico. Por quê? É importante, vai facilitar muito para os cálculos de teorema de Pitágoras, tá? Toda vez vocês perceberam lá que na expressão A elevado ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente tem ali aquela relação de potência, né? O A elevado ao quadrado, quantas vezes eu vou repetir aquele A? Né? 2 vezes. Então, vamos multiplicar aquele A 2 vezes. Percebam que o B é a mesma coisa e o C é a mesma coisa, né? E eu tenho aí a relação também de um quadrado perfeito, tá? Vocês vão entender por que essa relação do quadrado perfeito que eu quero trazer aqui, tá? Então, percebam essa relação, tá? Que vai facilitar muito para o cálculo. Quando as medidas dos lados de um triângulo retângulo são números inteiros positivos, veja que a gente está trazendo aí, quando a gente fala de números inteiros positivos, a gente fala do conjunto dos números inteiros, os números positivos, né? 0, 1, 2, de 1 infinito positivo. E também está lá dentro que o conjunto, que é também referência como conjunto dos números naturais, tá? Mas ele traz aqui essa relação do conjunto dos números inteiros positivos, tá? O triângulo é chamado de triângulo pitagórico. Neste caso, os catetos e a hipotenusa são denominados de terno pitagórico ou trio pitagórico. Para verificar se 3 números formam um trio pitagórico, usamos a relação A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado, tá? Então, eu vou usar aí a relação do teorema de Pitágoras. Mas como eu vou provar isso aqui para vocês? Vamos lá. Vamos perceber aqui um triângulo, né? Em que um dos catetos mede 3, o outro mede 4 e a hipotenusa mede 5. Se eu prolongar, né, os lados aqui das medidas, né? Se aqui é 3 e eu prolongar com a mesma medida aqui, ó, né, com um segmentozinho de reta aqui, para que a gente possa formar um quadrado de lado, né, 3, né, com a medida de lado 3, então eu vou ter o que aqui, ó? 3, aqui 3, aqui 3, aqui 3. E eu formo um quadrado, né, com a mesma medida de lado. Ok? Formando isso aqui, qual é a área deste quadrado aqui? Se a gente percebe que aqui eu tenho 3 quadradinhos e aqui eu tenho 3, ó, 3 vezes 3, 9. Então, automaticamente, eu vou ter 9 quadradinhos aqui, não vou? Olha aqui, ó, a área desse quadrado 3 por 3, eu vou ter 3 vezes 3, que é igual a 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Né? Então, perceberam isso aí. Aqui eu faço a mesma coisa no outro cateto. Se eu prolongar, né? A medida que eu tenho aqui, que é 4, né, mede aqui, esse lado mede 4, e eu prolongar, formando um quadrado em que seus lados também tenham a mesma medida deste lado do cateto, então eu vou ter aqui a referência da área desse quadrado. O que é que eu vou fazer aqui, ó? 4 vezes 4, olha aqui, a área é igual a 4 vezes 4, que é igual a 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Então, percebam bem que dentro dessa relação aqui, ó, da área do quadrado menor, né? Do cateto menor, em relação à medida do cateto menor, e a área do quadrado maior, em relação à medida do cateto maior, se eu adicionar essas duas áreas, ela vai ser igual à área da hipotenusa, tá? Em relação a esse prolongamento, olha aqui, ó, peguei a mesma medida e fiz o prolongamento do quadrado, formando um quadrado 5 por 5. 5 vezes 5, 25. Então, o que é que a gente chega? Pelo teorema de Pitágoras, A elevado ao quadrado é 5 elevado ao quadrado, não é isso? B elevado ao quadrado vai ser quem? 4 elevado ao quadrado. E C elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25, é igual a 4 vezes 4, 16, mais
3 vezes 3, 9. 16 mais 9 é igual a 25. Quando isto ocorre, né, é um trio pitagórico. Então, o mais conhecido trio pitagórico é representado pelos números 3, 4, 5. Opa, professor, então já tem a resposta do problema lá? Se liga nisso, gente. Toda vez que eu tiver o cateto 3 e 4, a hipotenusa é 5. Acabou, a gente já resolveu o problema. Mas claro que a gente vai ver toda a solução de como é resolvida, tá? Mas acabou. Então, o que a gente pode ver? Ó? Sendo a hipotenusa igual a 5, o cateto maior é igual a 4 e o cateto menor é igual a 3, tá? Então, toda essa relação do trio pitagórico, o trio mais famoso pitagórico é o 3, o 4 e o 5, em que um dos catetos, o cateto menor, mede 3, o maior 4, a hipotenusa vai medir 5, tá? Então, é importante que a gente perceba essa relação para esse entendimento, beleza? Se liga aí nessa dica que é importante, porque toda vez que você pegar um problema que tenha lá 3 no cateto menor e 4 no maior, a gente vai ter aí como o valor da hipotenusa o 5, tá? Então, observe que a área dos quadrados desenhados em cada lado do triângulo relacionam-se tal como o teorema de Pitágoras. A área do quadrado no lado maior corresponde à soma das áreas dos outros dois quadrados. Né? A gente percebeu que a gente conseguiu fazer a área dos dois quadrados menores e a soma desses dois quadrados menores vai me dar a área do quadrado maior, né? Vão ser iguais, beleza? Então, essa mesma relação eu tenho aí com o teorema de Pitágoras, beleza? Deu para entender? Tranquilinho? Então, vamos seguir, porque tem mais dicas e ideias aqui para vocês. É interessante notar que os múltiplos desses números também formam um terno pitagórico. Se multiplicarmos por 3 o trio 3, 4 e 5, obtemos os seguintes números: 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e 3 vezes 5, 15, que também formam um terno pitagórico. Então, vamos ver aí o exemplo para que a gente possa perceber. Vejam que o cateto menor 9, o cateto maior 12 e a hipotenusa 15, tá? Sempre o lado maior vai ser de quem? Da hipotenusa. Então, aqui, ó, 15 elevado ao quadrado, que é a minha hipotenusa, tá? Eu vou usar aqui a mesma referência lá da fórmula do teorema de Pitágoras, é igual a 9 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. Percebam que 15 vezes 15 dá 225, né? E 9 vezes 9, 81. 12 vezes 12, 144. Se eu adicionar 144 a 81, eu vou ter 225. Então, percebam que 15, 9 e 12, eles são ternos pitagóricos, beleza? Então, essa relação aqui, ó, em referência ao 3, 4 e 5, se você souber os múltiplos, né? Por exemplo, se eu multiplicar por 2, né, todos os 3, né, façam um teste, multipliquem por 2 os 3 e vejam se há essa relação. Né? Percebam aqui que eu multipliquei por 3, achei os múltiplos desses números, né, multiplicando por 3 e ocorreu o mesmo caso, beleza? Então, pode ocorrer o mesmo caso com várias representações com outros ternos pitagóricos, tá? Então, é importante que vocês testem, que vocês percebam para entender um pouco mais essa relação, beleza? Então, vamos lá. Eu acho que agora dá para a gente resolver. Né? Eu vou resolver porque, claro, eu não posso só trazer aqui dicas para vocês, não. Preciso trazer também o conteúdo bem explicadinho, bem detalhado e a resolução como ela deve ser feita. Mas eu gosto de trazer várias estratégias de resolução, porque fica muito mais prático para você resolver em sala. Mas debate com o professor a fórmula, né, a referência do que eu uso do tema para poder resolver, porque é importante vocês conhecerem também. Porque em algumas situações, né, eu vou precisar utilizar a fórmula. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho o cateto aqui menor que mede 3 metros, cateto maior 4 metros, mas não tem o valor da hipotenusa. E é quem eu quero descobrir. Então como é que a gente vai resolver isso agora? O que a gente precisa perceber aqui? Como sabemos que a altura e o comprimento são iguais a 3 e 4 metros, né? Respectivamente, né?
A gente viu lá que a altura é 3 e o comprimento 4, né? E são as referências dos catetos. Precisamos apenas substituir na seguinte igualdade. Vejam que aqui onde era A, eu substituí por X, tá? Para facilitar o meu cálculo, porque eu preciso saber o valor ali da barra. Eu poderia deixar A, resolver e saber que é o mesmo valor de X. Mas para não complicar aí para vocês, onde tem o A, que é o valor na expressão que a gente está trabalhando, nessa igualdade que a gente está trabalhando, eu vou substituir por X para facilitar, tá certo? Então aqui, ó, X elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado, onde A é esse X aqui, ó, que é a minha hipotenusa, é a diagonal do portão, tá? Que a gente percebe lá na figura que é um triângulo retângulo, onde eu tenho comprimento, altura e a diagonal ali, né? E forma, né? Na junção desses dois catetos, eu tenho a formação de um ângulo reto. Então, obviamente, eu tenho aí como hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto, tá? Então, X aí é a minha hipotenusa, que eu estou substituindo aqui na fórmula em A. B e C são os dois catetos do triângulo retângulo. Então, quando a gente substitui, eu tenho X elevado ao quadrado. Lá no B, eu vou substituir a altura, que é o 3, e no C, o 4. Lembrando que todos precisam estar elevados ao quadrado. Então, X elevado ao quadrado é igual a 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Opa, professora, não tem o valor da hipotenusa que ficava mais prático para eu comparar. Eu não tenho. O que é que eu vou fazer? A gente já sabe que vai ser 5, porque 3, 4 e 5 é um trio pitagórico. Mas a gente precisa resolver para que você possa entender. Então, vejam que 3 elevado ao quadrado vai ser igual a 9. 3 vezes 3, 9. 4 elevado ao quadrado vai ser 16, porque 4 vezes 4, 16. Adicionando esses dois números, percebam que aqui o x está elevado ao quadrado ainda, tá? Então, adicionando esses dois números, eu tenho 25 como resposta. 16 mais 9, 25. Ô, professora, ficou x elevado ao quadrado igual a 25, professora. O que eu faço? Eu preciso do valor de x e não de x elevado ao quadrado. Lembrando que toda vez que eu tiver um valor elevado ao quadrado, lembra lá que a gente fez a relação da raiz quadrada? Lembra que a gente fez aquela relação, né, da potenciação e da raiz quadrada, né? Que na raiz quadrada a gente trouxe aquela relação de área, lembram disso? Então eu posso usar aqui a raiz quadrada, gente. Eu posso usar aqui a raiz quadrada como a representação para que eu ache o valor de x. Por quê? Para ser x ao quadrado aqui, né? Esse 25 não seria 5 elevado ao quadrado? Então, ó, colocando o 25 na raiz, esse x, ele deixa de ser ao quadrado. Porque eu poderia botar também aqui a raiz, só para você entender. Aqui, ó, onde está, ó, x elevado ao quadrado, eu posso botar uma raiz aqui e no 25 uma raiz. Eu não coloco, porque automaticamente quando eu coloco no 25, me dá a ideia que esse x, ele foi para uma raiz quadrada também e foi retirado esse elevado ao quadrado. Lembram lá que a raiz quadrada aqui, 2, eu preciso que o expoente do número que está dentro, né, da raiz, seja 2 também, para ser retirado, ou múltiplo de 2. Não é isso? Lembram disso que a gente trouxe essa ideia? Então, a raiz de 25, onde 25 é 5 elevado ao quadrado, vejam que o expoente e o índice da raiz estão iguais, não aparece aqui porque a raiz quadrada não precisa eu colocar o valor ali no índice, tá? Só a partir da raiz cúbica, que aí eu boto a representação do 3 aqui, mas eu sei que ela é quadrada, se eu tenho 5 elevado ao quadrado, eliminando o expoente e o índice, eu tenho como resposta 5 metros. Beleza? Então, é essa relação de cálculo que eu preciso fazer, mas automaticamente, ao saber que 3, 4 e 5 são trios pitagóricos, então eu já teria a resposta aí do problema como 5 metros. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, se liga aí nessas dicas que é importante para você. Então, hoje a gente conseguiu compreender que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos. O ângulo formado por esses dois lados tem medida igual a 90 graus. E quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de adjacente,
Por outro lado, se está contrário a este ângulo, é chamado de oposto. E o mais conhecido trio pitagórico é representado pelos números 3, 4 e 5, onde a hipotenusa é igual a 5, o cateto maior é igual a 4 e o cateto menor igual a 3. Beleza? As referências da aula de hoje e o meu abraço para você, porque para mim é uma satisfação estar aqui com vocês e eu espero encontrá-los na próxima terça-feira. Até lá!